Platão, o homem que moldou o pensamento ocidental, não via a persuasão como uma mera técnica de vendas. Ele a via como a arte suprema de moldar a realidade, de comandar mentes e almas. Mas o que a maioria chama de persuasão hoje Platão chamaria de demagogia, um truque barato para tolos. Vivemos numa era onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, e a capacidade de discernir a verdade da manipulação se perdeu. As pessoas são facilmente influenciadas por discursos vazios, por promessas irrealizáveis, e por emoções baratas. O verdadeiro poder de persuasão, aquele que Platão defendia, é um segredo enterrado sob milênios de mal-entendidos e superficialidades. Neste vídeo, você vai desenterrar os segredos platônicos da persuasão que transformam um simples orador em um líder de mentes, um arquiteto da verdade, capaz de mover montanhas sem levantar a voz. Você aprenderá a persuadir não manipulando emoções, mas despertando a razão e a alma, um poder que poucos homens modernos sequer arranham. A filosofia platônica da persuasão, para Platão, é indissociável da busca pela verdade. Ele não a concebia como um conjunto de táticas para influenciar superficialmente, mas como uma jornada profunda de guia da alma. Para ele, a persuasão autêntica era a arte de direcionar a mente humana para o que é real, para as formas eternas e imutáveis que constituem a verdadeira existência. O erro mais comum na abordagem da persuasão, hoje, é tratá-la como uma ferramenta puramente técnica, desprovida de qualquer base moral ou de busca por algo maior que o interesse imediato. Enquanto a maioria foca em gatilhos mentais ou neuromarketing, Platão nos força a questionar qual é o propósito da sua persuasão. Se não é para o bem, para a verdade ou para a justiça, então é apenas manipulação, e essa manipulação, embora possa render ganhos imediatos, jamais construirá respeito duradouro ou influência legítima. A sociedade moderna, obcecada pelo agora e pelo resultado tangível, ignorou a profundidade do pensamento platônico sobre a persuasão. Os sofistas, contemporâneos de Platão, ensinavam a retórica como um meio de vencer debates a qualquer custo, mesmo que isso significasse empregar argumentos falsos ou enganosos. Platão os via com desprezo, como caçadores de jovens ricos, interessados apenas em dinheiro e fama, e não na verdadeira sabedoria. Esse é o contraste fundamental. O homem comum busca atalhos, hacks psicológicos para obter o que quer, sem qualquer consideração pela verdade, ou pelas consequências a longo prazo. Ele não percebe que, ao fazer isso, ele está se desvalorizando, e o seu poder, se é que pode ser chamado assim, é frágil e transitório, construído sobre areia. Platão, em sua obra Sorá República descreve a alma como tendo uma estrutura tripartida, a parte racional, o pologos asterisco, que busca a verdade e a sabedoria, a parte irascível, o porú preserisco, que representa as emoções nobres, a coragem e a busca pela honra, e a parte concupiscente, a concupiscente, a concupiscente, a concupitimia asterisco, que abarca os desejos e impulsos mais baixos, como a verdadeira persuasão, segundo ele detalha em Corfedro, não se limita a apelar aos desejos e paixões mais rudimentares da parepitimia, pelo contrário, ela eleva a parte racional e mobiliza a parte nobre e corajosa do espírito, para o timos asterisco. É um processo de ascensão da alma, de guiar o indivíduo de sua percepção superficial para uma compreensão mais profunda da realidade. Quando um indivíduo é persuadido pela verdade, ele não é subjugado, mas libertado de sua própria ignorância e dos enganos. Psicologicamente, o cérebro humano,
busca coerência, significado e alinhamento com seus valores mais profundos. A persuasão platônica alinha-se a essa busca intrínseca por verdade e virtude, gerando uma aceitação profunda e duradoura, em contraste com a aceitação superficial e efêmera, que a manipulação emocional pode alcançar. O poder real não se manifesta na submissão forçada, mas na adesão voluntária e consciente que nasce da convicção da verdade. Pense no próprio Sócrates, mestre de Platão. Ele não vencia debates com retórica florida ou jogos de palavras. Seu método era a dialética, um processo de questionamento contínuo que visava guiar seus interlocutores à descoberta da verdade por si mesmos, muitas vezes expondo a ignorância deles no processo. O poder de persuasão de Sócrates vinha de sua inabalável busca pela verdade, sua integridade e sua disposição de questionar tudo, inclusive a si mesmo. Ele não impunha suas ideias, mas as revelava através de uma investigação conjunta. Na modernidade, um líder que inspira não com populismo e promessas vazias, mas com uma visão clara baseada em princípios éticos e na realidade dos fatos, personifica essa abordagem platônica. Figuras como Martin Luther King Jr., cujo poder não residia na manipulação das massas, mas na ressonância de uma verdade universal. A igualdade e a justiça, com a alma das pessoas, são um exemplo. Sua autoridade não era imposta, mas emanava da verdade que ele defendia e da forma como a articulava. Para aplicar isso hoje, abandone a ideia infantil de vencer discussões a todo custo. Em vez disso, adote a postura do filósofo, busque entender a perspectiva do outro, seus pressupostos, suas crenças subjacentes. Então, com honestidade intelectual e calma inabalável, apresente sua verdade de forma a guiar o raciocínio do seu interlocutor. Faça perguntas socráticas, aquelas que, em vez de afirmar, questionam e revelam. Questione os pressupostos dele, exponha as contradições lógicas em seu pensamento, mas faça isso de forma que ele chegue à conclusão por si mesmo. Não diga você está errado, mas, o que te leva a essa conclusão? Ou, e se considerarmos esse outro ângulo? O verdadeiro poder de persuasão não está em forçar sua visão, mas em abrir os olhos do outro para uma nova perspectiva que ele, por fim, aceitará como sua própria descoberta. Sua persuasão se torna inatacável e profundamente enraizada, porque não se baseia em truques ou na força, mas na estrutura da própria realidade. Você não convence, você revela, e uma revelação é algo que uma vez vista, não pode ser desvista. A importância da retórica e da dialética, em Platão, a persuasão é uma arte e uma ciência. Platão não via a retórica como algo intrinsecamente ruim, mas como uma ferramenta poderosa que poderia ser usada tanto para o bem, quanto para o mal. O problema não estava na retórica em si, mas na intenção e no conhecimento do orador. A maioria dos homens hoje, quando tenta persuadir, se entrega a um festival de emoções baratas e argumentos vazios. Eles gritam mais alto, repetem chavões, ou tentam manipular com culpa ou medo. Eles não entendem que essa é a retórica na sua forma mais degradada, a que Platão chamava de demagogia. Essa abordagem, embora possa ter efeitos temporários, é superficial e não constrói nada de substancial. É a tática do homem fraco que precisa forçar a aceitação, em vez de ganhá-la. A retórica para o homem comum é sobre dominar a conversa. Para Platão, era sobre dominar a verdade, e em seguida, apresentá-la de forma a acender a alma do ouvinte. Em Cor Gorgias, Platão confronta os sofistas, mostrando que a retórica, quando separada do conhecimento da verdade e da justiça, é meramente uma adulação, ou lisonja,
uma técnica que apela aos apetites, e não à razão. Ele compara a retórica do sofista à culinária ou à cosmética. Ela pode agradar, mas não nutre verdadeiramente. Por outro lado, em Corfedro Pori, Platão apresenta a possibilidade de uma retórica nobre, uma que é baseada no conhecimento filosófico e na compreensão profunda da alma humana. Esta retórica legítima é a que guia o ouvinte para a verdade, usando a linguagem como um veículo para a iluminação, e não para o engano. Psicologicamente, a mente humana anseia por ordem e por um propósito maior. Quando um discurso é logicamente sólido, dialética, e apresentado de forma articulada e esteticamente agradável, retórica nobre, ele satisfaz tanto a necessidade cognitiva quanto a necessidade de beleza e ordem. Um discurso vazio, por outro lado, cria uma dissonância que, embora possa ser ignorada temporariamente pela emoção, eventualmente leva à rejeição. A dialética, o método socrático de questionar e refutar para chegar à verdade, é o alicerce sobre o qual a retórica nobre deve ser construída. É a habilidade de conversar de forma a expor contradições, refinar argumentos, e finalmente, aproximar-se de uma compreensão mais verdadeira. Imagine Sócrates no Ágora de Atenas, desmantelando a arrogância de um político, ou a superficialidade de um poeta, não com ataques pessoais, mas com perguntas incisivas, que revelavam a ignorância subjacente. Ele não falava para a galeria, mas para a razão. No campo moderno, pense em negociadores de elite ou advogados brilhantes. Eles não ganham apenas pela força de suas vozes, mas pela arquitetura lógica de seus argumentos, dialética, e pela forma impecável como os articulam, retórica. O CEO que convence sua equipe de uma nova e impopular direção não o faz por imposição, mas por construir um caso irrefutável, respondendo a objeções com lógica e antecipando preocupações. Esse é o poder de persuasão que transcende o carisma e se enraiza na substância. Para aplicar a dialética e a retórica nobre, primeiro, domine o tema. Você não pode guiar alguém para a verdade se você mesmo não a conhece. Isso exige um compromisso com o estudo e a reflexão, algo que a maioria evita. Segundo, prepare seus argumentos. Não apenas o que você vai dizer, mas as objeções prováveis e as perguntas que você pode fazer para guiar seu interlocutor. Terceiro, use a linguagem com precisão e clareza. Evite jargões desnecessários, mas também não simplifique demais a ponto de perder a profundidade. A beleza da retórica platônica reside na sua capacidade de ser profunda e acessível. Pratique a clareza de pensamento e a articulação concisa. A persuasão que você exerce será a de um mestre, não a de um mercador de palavras. Você não precisará de truques, porque a força da sua verdade e a clareza da sua comunicação serão inegáveis. Isso é poder que se manifesta como autoridade intelectual. Borporosura, lei da verdade e da sinceridade na persuasão por Platão era inflexível. A verdadeira persuasão só pode ser construída sobre a rocha sólida da verdade e da sinceridade. Qualquer persuasão que se desvie da verdade é, para ele, charlatanismo, uma imitação barata da arte genuína. A fraqueza fatal da maioria dos homens é acreditar que podem construir uma influência duradoura sobre a base movediça da mentira, da omissão ou da hipocrisia. Eles acham que podem otimizar a verdade para se adequar a uma narrativa, ou que pequenas mentiras inocentes não terão consequências. Platão sabia que no longo prazo, a verdade sempre prevalece, e a falta de sinceridade destrói a confiança, o verdadeiro alicerce de qualquer poder. O homem que mente para persuadir, é um homem que se enfraquece,
pois sua autoridade passa a depender da sua capacidade de sustentar uma farsa, uma tarefa exaustiva e insustentável. No Cor Crítia Sor, Platão descreve a cidade ideal de Atlântida corrompida pela ambição e falsidade, eventualmente afundando. Metaforicamente, isso mostra que uma sociedade ou um indivíduo construído sobre a falsidade está fadado ao colapso. Para Platão, a busca pela verdade não era apenas um ideal moral, mas um imperativo prático. Uma alma que se guia pela mentira torna-se desorganizada e doente. Neurocientificamente, mentir exige um esforço cognitivo maior do que dizer a verdade. O cérebro precisa manter a mentira e a verdade separadas, inibindo respostas automáticas e criando uma carga mental. Essa carga se manifesta externamente como inconsistências na linguagem corporal, desvios no olhar ou hesitação na fala. Sinais que o subconsciente de outros capta, mesmo que conscientemente não saibam por quê. A sinceridade, por outro lado, libera energia e permite uma congruência total entre pensamento, palavra e ação. Esse alinhamento é a base da carisma autêntica. Considere a parábola da alegoria da caverna, em Porá República asterisco. Os prisioneiros que vivem na escuridão veem apenas sombras, e acreditam que essa é a realidade. O filósofo, ao se libertar e ver a luz do sol, compreende a verdade, mas ao retornar para a caverna para libertar os outros, enfrenta ceticismo e hostilidade. Ele precisa de uma persuasão baseada na verdade para guiar seus companheiros para fora. Isso demonstra que a verdade por si só não é suficiente. Ela precisa ser articulada com sabedoria, mas nunca comprometida. Historicamente, líderes que construíram impérios duradouros como George Washington, cujo poder se baseou em sua reputação de integridade e honestidade, são exemplos de persuasão enraizada na verdade. Em contraste, figuras como Bernie Madoff, cuja persuasão foi baseada em uma rede de mentiras financeiras, inevitavelmente viram seu império desmoronar e sua reputação aniquilada. A verdade é um ativo não renovável que, uma vez perdido, é quase impossível de recuperar. Para aplicar a lei da verdade e da sinceridade, o primeiro passo é a autossinceridade brutal. Engane a si mesmo, e você enganará os outros com mais facilidade, mas sua base de poder será frágil. Questione suas próprias motivações. Você está buscando persuadir para o bem comum, para a verdade, ou apenas para seu benefício pessoal e egóico? Seja transparente sobre suas intenções, mesmo que elas sejam impopulares. As pessoas podem não gostar da sua mensagem, mas respeitarão sua honestidade. Pratique a congruência. Faça o que você diz que fará. O homem que promete e não cumpre é visto como fraco e indigno de confiança, não importa quão boa sua retórica. Teste isso. Em sua próxima interação, seja completamente honesto sobre suas limitações ou dúvidas, em vez de fingir saber tudo. O paradoxo é que a vulnerabilidade honesta pode, muitas vezes, aumentar sua credibilidade, pois demonstra autenticidade, algo raro num mundo de máscaras. Sua autoridade se tornará inquestionável, porque ela não emana de uma imagem construída, mas de quem você realmente é. Asterisco pódio, papel da emoção, patos, na persuasão platônica pódio, a emoção, ou pódio, patos na retórica, é uma força poderosa. Muitos acreditam que a persuasão se resume a manipular emoções, a acionar medos, ou a prometer prazeres. Essa é a abordagem rasteira, a que Platão condenaria como desvirtuosa. O coropatos platônico não é sobre manipular, mas sobre mover a alma em direção à verdade e à virtude. A fraqueza comum é usar a emoção como um atalho, uma ferramenta para contornar a razão. O homem comum pensa: se eu fizer ele sentir X, ele fará Y.
Ele não entende que essa é uma tática de curto prazo, que leva ao ressentimento e à desconfiança. Platão, ao contrário, reconhecia que a emoção tem um lugar vital na persuasão, mas esse lugar é como um cavalo bem treinado, guiado pela razão, e não como um cavalo selvagem que desvia o cocheiro de seu destino. Em Cofedro, Platão usa a metáfora do cocheiro e dos dois cavalos para descrever a alma. O cocheiro é a razão, o prologos asterisco, um cavalo é nobre e impetuoso, o prutimos, a parte irascível, e o outro é indomável e teimoso, a parte pitimia purulora, a parte concupiscente. A persuasão eficaz para Platão não é ignorar os cavalos, mas sim o cocheiro, razão, conduzindo ambos os cavalos, as emoções, em harmonia. O cossimos pode ser excitado por ideais de honra, justiça e excelência, impulsionando a alma na direção certa. Já a querepitimia pora precisa ser controlada para não desviar a alma para os prazeres imediatos e superficiais. Psicologicamente, as emoções são o combustível que impulsiona a ação, mas a razão é o mapa que indica a direção. Um discurso que apenas inflama emoções sem uma base racional, é como um carro com o tanque cheio, mas sem volante. Ele se moverá, mas sem controle, e o destino será o caos. A verdadeira persuasão, portanto, conecta a verdade racional a uma emoção nobre, como a coragem para enfrentar a mudança, a admiração pela excelência, ou a indignação justa contra a injustiça. Essa combinação cria uma motivação interna e duradoura. Pense em figuras históricas que moveram massas, não por manipulação vulgar, mas por apelar à parte mais elevada da alma de seus ouvintes. Winston Churchill, em seus discursos na Segunda Guerra Mundial, não apelava ao medo paralisante, mas à coragem do povo britânico, ao seu senso de dever e honra, por ultimos asterisco. Ele pintava uma imagem da verdade sombria, mas infundia-a com uma emoção de resiliência e determinação. Não era uma emoção cega, mas uma emoção motivada pela realidade e por um ideal superior. Por outro lado, demagogos como Hitler exploraram a crepitimia asterisco e os medos mais básicos da população, prometendo soluções fáceis e bodes expiatórios. O resultado foi uma persuasão que levou à ruína. O poder de persuasão de um homem pode ser medido pela qualidade da emoção que ele evoca. É uma emoção que eleva ou que degrada? Para usar o corepatos platônico, primeiro, não se apresse em evocar emoções. Estabeleça sua base racional primeiro. A emoção deve ser a força motriz que impulsiona a aceitação da verdade, não o substituto da razão. Segundo, identifique as emoções nobres que você pode ativar. Um senso de justiça, um anseio por excelência, a aspiração por um futuro melhor, o desejo de contribuir para algo maior do que a si mesmo. Terceiro, use histórias e exemplos que ilustrem os princípios que você defende, gerando empatia e conexão emocional. Platão era um mestre na criação de mitos e alegorias para comunicar verdades complexas de forma acessível à alma. Quarto, evite usar emoções negativas como raiva, medo ou culpa de forma indiscriminada. Se usadas, devem ser direcionadas à injustiça ou à ignorância, com o propósito de corrigi-las, e não para paralisar ou manipular. Sua capacidade de evocar emoções que elevam, em vez de degradar, é um teste de seu próprio caráter e da legitimidade do seu poder. Você não inflama paixões, você acende o espírito. Purupuras a autoridade do conhecimento, logos e a persuasão, puro. Na visão platônica, a base mais inabalável da persuasão é o puro,
que significa não apenas a lógica e a razão, mas também a própria palavra, o discurso racional. O porologos por é a autoridade do conhecimento. O homem moderno, na sua ânsia por validação rápida, confunde porologos por com a mera posse de fatos ou a habilidade de citar estatísticas. Ele despeja informações sobre os outros acreditando que a quantidade de dados é igual à autoridade. Esse é um erro fatal. A fraqueza da maioria é que eles não dominam o assunto profundamente, nem têm a capacidade de organizar seus pensamentos de forma coerente. Eles tentam impressionar com volume, não com substância. Platão nos ensina que o verdadeiro poder persuasivo não vem de ter muitas informações, mas de ter um conhecimento profundo e organizado que pode ser articulado de forma a iluminar a verdade. Para Platão, o conhecimento verdadeiro não é apenas a acumulação de informações, mas a compreensão das formas, das essências imutáveis das coisas. O orador que domina o porlogos portra é aquele que compreende a estrutura subjacente da realidade, que pode ver além das aparências e das opiniões. Em Corfedro, ele argumenta que um verdadeiro retórico deve ser um filósofo, pois só assim ele pode conhecer a verdade, e consequentemente saber como guiar a alma para ela. Um médico que não conhece a fisiologia humana, por mais carismático que seja, não pode persuadir verdadeiramente o paciente a aceitar o tratamento correto. Sua autoridade vem de sua ciência. Da mesma forma, um líder que não compreende profundamente os desafios e as soluções, não pode comandar a confiança genuína de seus seguidores. Psicologicamente, o cérebro humano está programado para buscar padrões e significado. Quando um argumento é logicamente estruturado, claro e baseado em fatos verificáveis ou verdades universais, ele ressoa com a necessidade cognitiva de compreensão e coerência. Essa ressonância gera aceitação interna e duradoura, muito diferente da conformidade externa obtida por coerção ou manipulação. Considere a figura do rei filósofo de pura república asterisco. Ele não governa por força bruta ou carisma superficial, mas pela autoridade da sua sabedoria e do seu conhecimento. Ele é o mais apto a governar porque compreende a justiça, o bem e a verdade em um nível fundamental. No mundo dos negócios, Warren Buffett não persuade investidores com discursos cheios de floreios, mas com a solidez de sua análise e seu profundo entendimento dos mercados. Sua palavra tem peso porque ele demonstra um domínio inquestionável dos fatos e princípios. Da mesma forma, um cientista que apresenta uma nova teoria, não apela à emoção, mas à evidência, à lógica e à replicabilidade. Seu poder está na inatacabilidade de seus argumentos, não na sua capacidade de vender uma ideia. O homem que domina o polologos mossoro não precisa de truques. Sua própria presença intelectual é persuasiva. Para cultivar a autoridade do porologos, primeiro, torne-se um mestre no seu campo. Estude, pesquise e reflita. Não se contente com informações superficiais ou de segunda mão. A profundidade do seu conhecimento se manifestará em cada palavra, mesmo que sutilmente. Segundo, organize seus pensamentos de forma lógica e coerente. Antes de falar, estruture seus argumentos. Qual é a sua tese? Quais são suas evidências? Qual a sua conclusão? Terceiro, use a linguagem com precisão. Evite vaguezas e generalizações. Nomeie as coisas corretamente. A clareza de expressão é um sinal de clareza de pensamento. Quarto, pratique a arte de explicar conceitos complexos de forma simples. Platão fazia isso através de alegorias. Você pode usar analogias, metáforas ou exemplos concretos para tornar o abstrato compreensível.
Quando você fala com a autoridade do conhecimento, as pessoas não apenas ouvem, elas coporos e poro compreendem asterisco. Sua persuasão se torna a persuasão da verdade incontestável. Por a ética do orador, ethos, e a construção de credibilidade com sua Aristóteles, pupilo de Platão, popularizou o termo consuetus para se referir à credibilidade e ao caráter do orador como um pilar da persuasão. No entanto, a semente dessa ideia já estava firmemente plantada no pensamento platônico. Para Platão, a ética do orador não era uma tática, mas uma manifestação de sua alma. O homem fraco, na sua busca desesperada por validação, tenta construir seu curetus puretus externamente, através de títulos, roupas caras, ou uma fachada de sucesso. Ele pensa que pode fingir um caráter. Platão sabia que o curetus puro e genuíno não é algo que se veste, mas algo que se curé asterisco. A maior fraqueza é a incongruência. O homem que prega uma coisa e vive outra. Esse descompasso é percebido, mesmo que inconscientemente, e mina toda a sua autoridade. O culbrete para Platão é a manifestação da alma virtuosa, uma emanação de sua autoridade moral. Platão, em Poço à República Pora, argumenta que a justiça é uma harmonia da alma, onde a razão governa as emoções e os desejos. O homem justo, o homem virtuoso, é aquele que alcançou essa harmonia interna. O curetus por de um orador, para Platão, é a projeção dessa harmonia interior. Não é uma técnica, mas uma consequência natural de uma vida bem vivida e de um caráter íntegro. Um orador com curetus platônico não precisa dizer que é confiável. Sua própria presença, suas ações e sua história de vida comunicam isso. Psicologicamente, o cérebro humano está programado para confiar em sinais de consistência e autenticidade. Quando o que você diz está em alinhamento com o que você faz, e quando seus valores são evidentes em suas decisões, o sistema de confiança do seu interlocutor é ativado. Por outro lado, qualquer sinal de hipocrisia ou inconsistência gera uma dissonância cognitiva que, no nível subconsciente, aciona um alarme de perigo, minando a persuasão antes mesmo que uma palavra seja dita. Considere a figura de Cícero, o grande orador romano, que embora posterior a Platão, encarnava muitos de seus ideais. Ele era respeitado não apenas por sua eloquência, mas por sua integridade política e sua defesa dos princípios republicanos. Seu curetus era inquestionável. Compare isso com políticos modernos que, apesar de discursos inflamados, são frequentemente desmascarados por suas ações privadas, perdendo toda a credibilidade. Pense em Michael Corleone, de por o poderoso chefão, em suas cenas mais poderosas. Ele não precisa elevar a voz, ou gesticular dramaticamente. Sua calma, sua postura inabalável, e a reputação de suas ações, ainda que moralmente questionáveis para alguns, dentro do seu universo, eram consistentes com seu caráter, projetam uma autoridade avassaladora. Seu concetus é palpável. O poder do concetus puro está na sua capacidade de predispor o ouvinte a aceitar sua mensagem, antes mesmo que você a articule. Para construir um poratus poro platônico, primeiro, concentre-se em ser quem você diz que é. A integridade não é uma fachada, é um hábito construído por 1000 pequenas escolhas. Comece com suas promessas mais simples, cumpra-as. Seja pontual, seja honesto, admita seus erros. Segundo, desenvolva suas virtudes cardinais. Sabedoria, capacidade de discernir o bem, coragem, agir apesar do medo, temperança, autocontrole e justiça, dar a cada um o que é seu.
Essas virtudes, cultivadas diariamente, se projetarão na sua presença e na sua comunicação. Terceiro, haja com consistência. A confiança é construída pela previsibilidade positiva. As pessoas confiam em quem sabem como reagirá, em quem age de acordo com seus próprios princípios. Quarto, esteja disposto a sacrificar o ganho imediato pela manutenção de sua integridade. A longo prazo sua reputação valerá mais do que qualquer vitória efêmera. Quando seu caretus para inabalável, sua palavra não é apenas ouvida, ela é cara acreditada para Tuk. Você se torna a própria encarnação da verdade que prega. Mora persuasão e liderança. A visão do rei filósofo por Shepor. A persuasão, para Platão, não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim mais elevado. A liderança justa e a construção de uma sociedade ideal. A figura do rei filósofo em Poroá República é o ápice dessa fusão entre persuasão e liderança. A maioria dos homens confunde liderança com comando imposto, com autoridade burocrática ou com carisma superficial. Eles não entendem que o verdadeiro líder para Platão é aquele que persuade não pela força, mas pela sabedoria, pelo exemplo e pela capacidade de guiar os outros para o bem comum. A fraqueza da liderança moderna é sua dependência de poder externo, posição, riqueza, influência, em vez de poder interno, conhecimento, virtude e caráter. O homem que busca ser um líder sem ter desenvolvido sua própria alma, é um demagogo em potencial, incapaz de guiar a si mesmo, muito menos os outros. O rei filósofo de Platão é aquele que após um longo e rigoroso processo de educação filosófica, alcançou a compreensão das formas do bem, da verdade e da justiça. Ele é o único que pode realmente ver a realidade como ela é, e não como as sombras da caverna. Sua capacidade de liderar e persuadir deriva diretamente desse conhecimento superior e de sua virtude inabalável. Ele não precisa de exércitos ou de leis complexas para governar. Sua autoridade emana da sua sabedoria e do seu caráter, que naturalmente inspiram confiança e obediência voluntária. Psicologicamente, as pessoas anseiam por clareza, direção e segurança. Um líder que demonstra conhecimento profundo, visão clara e integridade oferece esses elementos, satisfazendo uma necessidade fundamental de orientação. Líderes fracos geram ansiedade e incerteza, forçando a conformidade através do medo. Líderes platônicos geram confiança e lealdade através da convicção e da sabedoria. Considere a liderança de Marcus Aurelius, o imperador filósofo romano. Ele governou um império vasto não apenas com a força de Roma, mas com a autoridade de sua filosofia estoica, e seu compromisso com a justiça e a sabedoria. Suas meditações revelam um homem em constante busca por autodomínio e verdade, princípios que ele aplicava em sua liderança. Ele persuadia seus generais e o povo romano através do exemplo, da razão, e de uma calma inabalável em meio ao caos. Sua liderança era uma extensão de sua filosofia pessoal. Contrastando com ele, muitos ditadores da história, que ascenderam ao poder por meio da manipulação e da força, falharam em criar um legado duradouro de lealdade e prosperidade. Seus impérios desmoronaram tão rapidamente quanto foram construídos, pois eram baseados na coerção, e não na verdadeira persuasão. Para exercer a liderança através da persuasão platônica, primeiro, invista no seu próprio desenvolvimento intelectual e moral. Torne-se um estudioso da verdade, da justiça e do bem. Você não pode guiar os outros para onde você mesmo não foi. Isso exige disciplina e autorreflexão contínuas. Segundo, lidere pelo exemplo. O rei filósofo não exige dos outros o que ele mesmo não pratica. Sua consistência e integridade se tornam a mais poderosa forma de persuasão. Terceiro,
Comunique uma visão clara e baseada na verdade. As pessoas seguem líderes que podem articular um caminho claro para um futuro melhor, e que o fazem com a autoridade de quem realmente compreende a realidade. Quarto, cultive a escuta ativa e a empatia. Platão, através de Sócrates, demonstrava a importância de entender profundamente o interlocutor antes de tentar guiá-lo. Um verdadeiro líder persuade porque ele entende as necessidades e aspirações daqueles que ele lidera. Sua liderança não será sobre controle, mas sobre inspiração, e essa é a única forma de poder que realmente dura. Proporcem, como Platão previu a manipulação de massas e a demagogia proporcem. É assustadoramente profético como Platão, há mais de 2000 anos, previu os mecanismos da manipulação de massas e da demagogia que assolariam as democracias modernas. Para ele, a democracia sem a liderança de filósofos seria uma receita para o desastre, um terreno fértil para a tirania disfarçada de liberdade. A maioria das pessoas hoje cai em armadilhas de demagogos porque subestimam a sofisticação da manipulação, ou superestimam sua própria capacidade de discernimento. A fraqueza comum é a preguiça intelectual, a preferência por narrativas simples e emocionais em vez da complexidade da verdade. Eles não percebem que ao se entregar a essas narrativas, estão renunciando ao seu próprio poder de pensamento crítico, e se tornando peões. Platão via o demagogo como um mestre da ilusão, alguém que usa a retórica para seduzir a parasepitimia, desejos inferiores da massa, em vez de elevar sua parasílogos, razão. Em Correrá República Platão descreve a transição da oligarquia para a democracia, e em seguida para a tirania. Ele argumenta que uma democracia, ao prezar excessivamente a liberdade e a igualdade, pode degenerar em anarquia, onde qualquer um pode se tornar um líder, independentemente de sua sabedoria ou caráter. Nesse vácuo, surge o demagogo, o campeão do povo, que lisonjeando as paixões da multidão, e prometendo atender a todos os seus desejos, gradualmente assume o controle. Esse demagogo usa a retórica para pintar fantasias e para demonizar inimigos, explorando o medo, a inveja e a ignorância. A alegoria da caverna também serve como um aviso. A maioria das pessoas prefere as sombras familiares e reconfortantes à dura luz da verdade, tornando-as suscetíveis a quem lhes oferece sombras agradáveis. Psicologicamente, o cérebro humano tem um viés de confirmação, buscando informações que corroborem suas crenças existentes, e uma aversão à dissonância cognitiva, evitando informações que as contradigam. O demagogo explora esses vieses, apresentando uma realidade simplificada e emocionalmente carregada que se alinha com as crenças e desejos pré-existentes da massa, solidificando seu controle sem precisar recorrer à lógica. Observe a história de líderes populistas em diversas épocas. Eles não ascendem ao poder pela profundidade de suas ideias, mas pela habilidade de se conectar com as emoções primárias da população. Eles simplificam questões complexas em slogans vazios, prometem o impossível e culpam grupos minoritários por todos os problemas. Figuras como Péricles, um grande orador ateniense mesmo que admirado, foi criticado por alguns por manipular a opinião pública. Em tempos mais recentes, as campanhas políticas frequentemente se baseiam mais na exploração de emoções e na criação de narrativas divisivas do que em debates substantivos. A ascensão das redes sociais exacerbou isso. Algoritmos nos aprisionam em câmaras de eco, onde apenas as sombras que confirmam nossos preconceitos são mostradas, tornando-nos ainda mais suscetíveis à demagogia. Para se proteger da manipulação e evitar ser um demagogo. Primeiro, cultive o pensamento crítico, não aceite informações passivamente. Questione a fonte,
a motivação e a lógica por trás de cada mensagem. Desenvolva uma radar de bullshit inerente. Segundo, esteja disposto a confrontar verdades desconfortáveis. A demagogia prospera na negação da realidade. A verdade é muitas vezes complexa e dolorosa, mas a única saída para a ilusão é enfrentá-la. Terceiro, treine-se para discernir entre por logos por razão, para patos por emoção nobre, e kirepitimia pata, desejo bruto. Pergunte-se: essa mensagem apela à minha razão ou apenas aos meus medos e desejos egoístas? Quarto, não use a retórica para enganar ou simplificar. Use-a para esclarecer e educar. O verdadeiro poder de persuasão é aquele que liberta a mente, não a aprisiona. Ao recusar-se a ser manipulado, você se torna uma fortaleza contra a demagogia, e ao persuadir com integridade, você se torna um farol de lucidez em um mundo de sombras. Muso Porzá, dualidade da persuasão, bem versus. Mau uso Porzá, persuasão, como qualquer ferramenta poderosa, possui uma dualidade inerente. Ela pode ser usada para elevar, ou para destruir, para guiar para a verdade, ou para seduzir para a ilusão. Platão estava ciente dessa natureza ambivalente, e insistia que a moralidade da persuasão não reside na técnica em si, mas na intenção do orador e no conhecimento que a fundamenta. A fraqueza comum é a cegueira moral. A maioria dos homens foca apenas no resultado imediato, sem considerar as implicações éticas de seus métodos. Eles justificam meios questionáveis com fins nobres, ou pior, nem sequer consideram a ética. Não entendem que o mau uso da persuasão não apenas degrada o ouvinte, mas corrompe a própria alma do orador, minando sua capacidade de discernir a verdade e, por fim, seu poder legítimo. Em Corigórgias, Platão, através de Sócrates, argumenta que a retórica, quando utilizada sem conhecimento e moralidade, não é uma arte, mas uma prática rotineira, que se assemelha à adulação. Ele insiste que é preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la. Essa é a base de sua visão sobre o bem uso da persuasão. Ela deve sempre estar a serviço da justiça e da verdade, nunca da injustiça ou da falsidade. O propósito da persuasão virtuosa é o aprimoramento da alma, tanto do orador quanto do ouvinte. Psicologicamente, a honestidade e a integridade constroem credibilidade a longo prazo, o que facilita a persuasão futura. A manipulação, por outro lado, gera desconfiança e ressentimento, quebram laços e levam ao isolamento. Um orador que frequentemente engana ou explora as emoções alheias, mesmo que obtenha sucesso imediato, eventualmente se torna uma figura de desprezo, perdendo qualquer poder de influência duradoura. O custo psicológico de manter uma fachada de engano é imenso, levando à ansiedade e à perda da paz interior. Pense no contraste entre o mentor e o charlatão. Um mentor verdadeiro, como Sócrates era para Platão, usa sua sabedoria para guiar o pupilo à sua própria iluminação, capacitando-o a pensar por si mesmo. Ele persuade para que o outro cresça e descubra a verdade. Um charlatão, por outro lado, usa sua persuasão para extrair algo do ouvinte, seja dinheiro, fama ou poder, deixando-o mais pobre e mais confuso. Considere a diferença entre um líder que usa seu poder de comunicação para unir um país em torno de um objetivo nobre e justo, e um líder que o usa para incitar a discórdia e a guerra. As consequências são radicais. A persuasão usada para o bem edifica, enquanto a usada para o mal destrói, tanto o alvo quanto o agente. Para garantir que sua persuasão sirva ao bem, primeiro, examine suas intenções.
Antes de tentar persuadir alguém, pergunte-se: qual é o meu verdadeiro objetivo? Esse objetivo beneficia apenas a mim, ou também beneficia o outro e o bem comum? Se a sua intenção não for pura, reavalie. Segundo, esteja disposto a ser refutado. A busca pela verdade platônica implica a humildade de aceitar que você pode estar errado. Se você usa a persuasão para impor sua opinião a todo custo, mesmo contra a evidência, você está no caminho da demagogia. Terceiro, nunca sacrifique a verdade pela conveniência ou popularidade. A verdade pode ser impopular no curto prazo, mas é a única base sólida para qualquer persuasão duradoura. Quarto, pense nas consequências a longo prazo. O bem de Platão não é um prazer imediato, mas uma vida virtuosa e harmoniosa. Pergunte-se se sua persuasão contribui para isso. Dominar a dualidade da persuasão significa que você não é apenas um orador eficaz, mas um agente de mudança para o bem, e essa é a forma mais elevada de poder. Progos práticas diárias para aplicar os princípios platônicos da persuasão por o bem. A sabedoria de Platão não é apenas para filósofos em academias. Ela é um guia prático para o homem que busca dominar a arte da persuasão e do autodomínio no dia a dia. A fraqueza da maioria é a crença de que o conhecimento é poder, mas eles ignoram que sem a aplicação diária e consistente, o conhecimento permanece inerte, um peso morto. Eles consomem informação, mas não a digerem nem a incorporam. Platão nos ensina que a virtude é um hábito, e a persuasão é uma virtude que se aprimora com a prática constante e deliberada. Não se trata de mudanças drásticas, mas de microajustes na sua mentalidade e comportamento que, com o tempo, geram uma transformação monumental. A base de toda aplicação prática está na filosofia de vida que Platão defende, a vida examinada. Sócrates, mentor de Platão, afirmava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso significa uma autoconsciência contínua, uma reflexão sobre suas próprias crenças, motivações e preconceitos. Como você pode persuadir outros se não compreende a si mesmo? Como pode guiar se não sabe para onde está indo? A prática diária começa com o domínio interior. Psicologicamente, a neuroplasticidade do cérebro nos mostra que hábitos são forjados pela repetição. Para internalizar os princípios platônicos, você deve agir de acordo com eles, transformando a teoria em uma segunda natureza. Essa congruência entre o que você pensa e o que você faz é a base de um corchoro inabalável. Aqui estão 10 práticas diárias para aplicar os princípios platônicos da persuasão, transformando você em um homem de influência inquestionável. 1. Poruboro diário filosófico. Platão acreditava na reflexão escrita. Todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, reserve 15 minutos. Escreva sobre suas interações do dia. Onde você tentou persuadir? Onde falhou? Por quê? Suas intenções eram puras. Você buscou a verdade ou apenas a sua vontade? Isso aguça sua autoconsciência fundamental para o poretos por e o por logos asterisco. Analise suas reações emocionais e o que as desencadeou, exercitando o controle da parepitimia poré. 2. Poreu por a prática socrática do questionamento. Poreu, em suas conversas, em vez de afirmar, pergunte. O que te leva a essa conclusão? Você poderia me explicar o seu raciocínio, e se pensarmos por essa perspectiva? Faça perguntas que levem a pessoa a examinar suas próprias crenças, revelando inconsistências ou aprofundando o entendimento. Use a dialética não como um ataque, mas como uma ferramenta de descoberta conjunta da verdade.
isso evita demagogia e promove o porologos asterisco. 3. Porulô, treino da calma inabalável, asterisco poro. A parte racional da alma, o cocheiro, só pode guiar eficazmente se estiver calma. Pratique a pausa. Antes de reagir a uma provocação ou a uma notícia, respire fundo. Conte até 3. Essa micropausa permite que sua razão assuma o controle sobre a corzepitimia para-reativa. A capacidade de permanecer calmo e deliberado em meio ao caos é uma poderosa demonstração de autodomínio, um pilar do seu puritus asterisco. 4. Porissurá, busca deliberada pela verdade. Asterisco Porissuru Tássino, não se contente com a primeira resposta. Pesquise, leia, questione fontes. Vá além das manchetes. Platão desprezava a ignorância autossatisfeita. Isso fortalece seu porologos poros, e garante que sua persuasão seja baseada em fatos, não em opiniões rasas. Quanto mais profunda sua compreensão, mais inatacável se torna sua posição. 5. Para o teste da integridade, asterisco. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores mais elevados? É justo? É verdadeiro? Mesmo em pequenas escolhas diárias, a consistência entre seus valores e suas ações constrói um conceptus periféreo, aquele que comanda a respeito sem precisar de palavras. Pessoas sentem a falta de integridade mesmo que não consigam nomeá-la. 6. Pora ciente da emoção. Asterisco poras. Quando você precisar persuadir, pense na emoção que você deseja evocar. É uma emoção nobre, peretimus asterisco, como coragem, esperança, ou um senso de propósito? Ou é uma emoção baixa, epitimia asterisco, como medo, inveja, ou raiva? Use histórias e exemplos que inspirem, que elevem, em vez de manipular. A emoção deve ser a força que impulsiona a verdade, não a fumaça que a encobre. 7. Mortam procea, arte da escuta profunda, asterisco procere Platão, através de Sócrates, mostrava que ouvir é tão importante quanto falar. Escute para compreender, não apenas para responder. Entenda as preocupações, os medos e as aspirações do outro. A persuasão eficaz exige que você comece do mundo do seu interlocutor e o guie para o seu. Isso demonstra respeito e construa pontes, essencial para qualquer influência. 8. Porosá, linguagem precisa e concisa. Asterisco Platão, valorizava a clareza. Evite o jargão, a verborragia e a ambiguidade. Diga o que precisa ser dito, com um mínimo de palavras. A clareza de expressão reflete a clareza de pensamento. Treine a capacidade de condensar ideias complexas em sentenças impactantes e diretas. Isso comunica autoridade e inteligência. 9. Mosbirá, distinção entre opinião e conhecimento. Asterisco, em suas conversas, faça a distinção clara entre o que é sua opinião pessoal, e o que é um fato, ou uma verdade demonstrável. Um homem de valor não apresenta suas opiniões como verdades absolutas, mas suas verdades como inegáveis. Essa humildade intelectual, paradoxalmente, aumenta sua autoridade. 10. Movimento europeu por a visão do bem comum. Asterisco por. A persuasão platônica nunca é puramente egoísta. Ela busca um bem maior, a harmonia para a alma e para a polis, comunidade. Antes de agir, pergunte-se: minha ação ou minha persuasão contribuirá para o bem de todos os envolvidos, ou apenas para o meu interesse particular?
A persuasão que beneficia a todos é a que atrai os mais nobres aliados e constrói um poder duradouro. O que você desenterrou até agora são apenas as camadas mais profundas dos segredos platônicos para um poder de persuasão inigualável. Não se trata de truques baratos, mas de uma transformação interna que se irradia para o mundo externo, comandando respeito e influência sem esforço. Esta é a filosofia em ação, a sabedoria dos antigos moldando o homem moderno. Mas para verdadeiramente dominar a arte de influenciar, você precisa ir além da teoria e ver como esses princípios se entrelaçam no cenário complexo das interações humanas diárias. No próximo vídeo, vou revelar as estratégias avançadas que figuras de poder histórico e contemporâneo usam para aplicar esses princípios platônicos em situações de alta pressão, tornando a persuasão não apenas uma arte, mas uma ciência precisa. Não perca a oportunidade de aprofundar seu domínio sobre a mente humana e se tornar um verdadeiro mestre da influência. Clique no vídeo na tela agora e descubra como aplicar esses insights na prática, transformando o conhecimento em poder real e inabalável.